Chegou o dia em que eu falei para vocês que nós íamos falar sobre os 9 frutos do Espírito, de uma forma muito objetiva. E tenho certeza que todos vocês vão entender quais são esses frutos que podem moldar a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Esse texto está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, mas desde já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com alguma amiga sua, que certamente vai acrescentar valores virtuosos à vida dela. E aqui veremos sobre o caráter do cristão. Ele é produzido pelo Espírito Santo. Não é pela disciplina moral e muito menos tentar fazer isso pela lei. É o Espírito Santo que habita no cristão. Produz na vida dele virtudes cristãs. E o primeiro fruto é o amor. O amor, ele é a base de tudo. E se você, minha amiga, quer ser produtiva para o Senhor, eis o que eu, precisamos fazer. Plante semente do amor. Peça a Deus que plante do seu amor em você, tão profundo e poderosamente, que possa transformá-la por completo. E peça também que o amor divino ele venha fluir através de você. E disse Jesus: quando obedeceres os meus mandamentos, permaneçam no amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. João capítulo 15, versículo 10. O segundo fruto: plante sementes de alegria. Alegria, um estado duradouro. Alegria aqui nada tem a ver com as circunstâncias. Você pode ter alegria apesar de enfrentar problemas difíceis e penosos. Porque a alegria, ela procede de um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. Jesus disse: eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. João 15, versículo 11. Agora vamos para o terceiro plantio, que é plante sementes de paz. Ore para que a presença do Senhor, plantada em sua vida, promova a paz além de toda a compreensão. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Essa paz é maravilhosa, porque quando a sua mente está em paz, quer dizer que essa paz ela vai transbordar no seu coração. E não é as circunstâncias, mas sim a segurança dessa plenitude que o Espírito do Senhor produz internamente em cada um de nós. O quarto plantio: plante sementes de paciência. Olha que não tem sido nada fácil fazer esse plantio, mas nós temos a direção da Bíblia para nos ajudar o tempo todo. O tempo de Deus não é nosso. Ele sempre faz mais do que os nossos olhos podem ver, ou temos conhecimento. Portanto, precisamos confiar nele até que as coisas aconteçam. A paciência ou perseverança leva à maturidade. E é necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros. Assim está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 4. Chegamos no quinto plantio. Plante sementes de amabilidade, bondade, delicadeza, considerar os sentimentos e a necessidade dos outros com amabilidade. Mostra que você está respondendo ao Espírito de Deus. Que todos vejam que vocês sejam amáveis em tudo o que fazem. Filipenses 4, verso 5. Sexto, plante sementes
de bondade. Quando a bondade de Deus ela é semeada em sua alma, ela lhe permite produzir boas obras. E é bom a gente aqui frisar que as boas obras não é porque você quer alcançar algo de Deus, não. Você faz as boas obras porque você já alcançou o primeiro fruto que nós vimos, que é o amor. Você não se esqueceu, não, né, do primeiro fruto? Pois é o amor que nos move a fazer boas obras. A pessoa boa tira bons frutos do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Mateus 12, verso 35. Plante semente de fidelidade, lealdade, firmeza constante em honrar os seus compromissos. Um dos compromissos que nós temos é o compromisso com o nosso Senhor, no serviço ao reino de Deus. Infelizmente, tem sido algo muito negligenciado. Muitos estão querendo agradar ao Senhor, adorar o Senhor, mas deixando essa fidelidade, essa firmeza na palavra, na oração, na comunhão. Mas veja, quando somos íntegros, firmes, confiáveis, leais e agimos corretamente em qualquer circunstância, mostramos fidelidade. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Lucas 16, versículo 10. Me fez lembrar essa parte aqui, que eu estava no supermercado, e estava ali na parte onde tem os vegetais, as verduras. E vi um homem pegando um saquinho desses de coentro, e ele falou assim: olha esse coentro por tanto. Aí ele pegou outro saquinho que tirou da embalagem e socou dentro do outro ali, guardando. Eu vou levar dois, porque esse preço aqui eu estou pagando o preço de 2. Então você vê, assim como isso é tão corriqueiro no coração, na mente de tantas pessoas, que não suportou ver a facilidade de levar mais pelo preço, levar 2 pelo preço de 1. Não sei se ele saiu do mercado, se verificaram isso depois, não sei dizer nada disso, mas ele estava fazendo isso. Então é isso que aqui o texto fala: se você não é fiel um pouco, como que você vai poder administrar o muito? Como haverá fidelidade no muito? E por fim, ou quase o final já, temos aqui o 8º plantio, que é plante sementes de mansidão. Olhe para que você possa ser tão bondosa e mansa quanto Jesus. Está aí um desafio muito grande para nós mulheres. Às vezes nós nos iramos tão facilmente, não é? Mas olha a recomendação do Senhor. Mansidão é algo que você decide usar como uma roupa, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3, versículo 2. É interessante como a Bíblia não traz só um texto ali nos dizendo, nos orientando, mas nela mesmo tem outros textos que vão embasando os ensinos, contexto nessa palavra. E o nosso último plantio é: plante sementes de domínio próprio. Esse também é algo bem difícil. Domínio próprio. Esse é que nos permite controlar pensamentos, emoções e ação. Fácil fazer isso, não é? Pois é. Eu sei que fácil ou difícil é uma recomendação que o Senhor Deus nos dá para que nós façamos. Por exemplo, quem tem um temperamento sanguíneo pensa como é difícil manter as emoções, os pensamentos e as ações sob controle. Mas a recomendação do Senhor é: o domínio próprio não é frágil como o morangueiro, mas grande e sólido como a macieira. Só Deus pode plantar
algo dessa magnitude em você e fazê-lo frutificar. Diante de tudo isso, esforcem ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, ao conhecimento do domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus. 2 Pedro 1, 5 e 6. É um desafio vivermos esses frutos, porque eles só são possíveis no Espírito Santo de Deus. Por isso que essas características, o Espírito de Deus pode produzir isso em mim e em você. De nós mesmos, nós não conseguimos. Às vezes você pode conseguir um plantio melhor, mas você pode ser derrotado no outro. Mas esses frutos, eles são para que todos nós possamos ser mais parecidos com Deus, forjando em nós pequenos Cristos. Se você não tiver produzido o fruto do Espírito em sua vida, como gostaria? Peça a Deus que o ajude a plantar boas sementes e arrancar quaisquer ervas daninhas que possam ter crescido ao redor da sua alma. Alimente o solo do seu coração com a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que irrigue todos os dias. Enquanto você permanecer fielmente na videira verdadeira, garanto que você produzirá muitos frutos. Garanto que você produzirá uma colheita de fruto espiritual que dará prazer ao seu Pai Celestial. Vou ler agora os versículos. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando a inveja uns aos outros. Olha que conselho belíssimo que, na verdade, toda a humanidade precisava, para que assim nós pudéssemos experimentar um pouco desses frutos, mas em meio às famílias, em meio à sociedade. Vamos orar, pedir a direção do Senhor para que nós juntas possamos todo dia regar essas sementes que agora nós já aprendemos quais são, para que nós tenhamos um plantio de acordo com o Espírito de Deus requer. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua direção. Te louvamos, Senhor Jesus, por essa palavra riquíssima e por esses ensinamentos que ela nos traz. Nos ajude a viver, poder usufruir desses frutos em nossas vidas, ó Pai, na nossa família, no meio onde nós estamos. Que as pessoas possam nos reconhecer como os filhos de Deus, que dá frutos segundo o nosso Pai Celestial. Deus de amor, acrescenta mais do Senhor em nossas vidas, aumenta a nossa fé em Ti e nos dê sabedoria para que nós possamos, Senhor Deus, sermos revestidos de conhecimento para obedecermos assim a Tua palavra e que em cada situação a sabedoria que venha do Senhor possa nos conduzir, nos direcionar de maneira plena, que nós possamos fazer a Tua vontade. Abençoe a todos nós, todos que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem. Pai de amor, todos também necessitam de aprender mais a Tua palavra, frutificar com ela em nossos corações. Os abençoe, ó Deus, abençoe a minha família, para que todos nós sejamos, Senhor, árvores que deem bons frutos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que ficou comigo até aqui, muito obrigado. E se esse vídeo foi importante para você, relevante, você pode pensar em pelo menos uma pessoa onde você possa direcionar esse vídeo para que essa pessoa também seja abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.